Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e seus convidados. Se a sua empresa está precisando de um ERP completo, robusto e que atenda todas as necessidades do mercado, consulte ERP Flex. O ERP Flex é o sistema empresarial que tem toda a bagagem, toda a trajetória de mais de 55 anos de experiência no mercado de gestão empresarial do Ernesto. O Ernesto é fundador da Siga, cofundador da Microsiga e cofundador da TOTUS. Para obter mais informações, acesse erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Alexandre Rodrigues. Domine o seu negócio baseado na inteligência artificial, voltado especificamente para os empreendedores. Assista agora! Olá pessoal, hoje estamos aqui nada mais nada menos do que com Alexandre Rodrigues para falar de um tema super atual, que é exatamente a IA, Inteligência Artificial, principalmente para empreendedores e como ter uma melhoria do desempenho do seu negócio usando exatamente essa tão falada inteligência artificial, não é, Alexandre? É verdade. Então vamos... o Alexandre ele é autor de um livro, Domine o seu negócio com a IA. Eu li o livro bem grosso aí. Tem quantas páginas? Quase 400 páginas esse aí. Bom, se apresenta, Alexandre. Bom, primeiramente é uma grande honra estar aqui, né? Admiro bastante também o seu trabalho, professor. E então, como a gente já vinha falando, esse é um tema bastante latente hoje em dia, né? Causa tanto medo quanto alegria para muita gente, né? Então, assim, esse livro ele vem um pouco para tentar trazer um pouco da verdade, né, de como as pessoas podem desenvolver essa competência também e trazer isso ao seu favor, trazer isso para dentro do seu negócio, né. Eu já trabalho aí com consultoria na área de gestão desde 2001, comecei mesmo muito menino, né, trabalhando em cima disso, e através dessa experiência que eu vim trazendo aí ao longo dos anos, eu resolvi desenvolver um guia para ajudar as pessoas, então, a entender um pouquinho das ferramentas de gestão que elas têm à sua disposição e, ao mesmo tempo, agora, né, aproveitando a onda, aproveitando essa grata surpresa aí das ferramentas de IA, de introduzir, então, essa tecnologia para nos ajudar a termos aí melhores resultados e uma análise mais rápida do nosso negócio. Porque a IA ela já se ouve a falar há muito tempo. Quando é que você ouviu pela primeira vez falar em IA? Olha, eu ouvi já há uns 10 anos atrás na universidade. Então, há uns 10 anos atrás, a gente já ouvia falar em motores de IA, em inteligência de máquina, em aprendizagem de máquina também, mas isso era algo muito afastado da gente, né? Porque as grandes corporações que estavam desenvolvendo e poderiam ter acesso a essa tecnologia, os computadores convencionais não tinham até a própria capacidade de processamento desse tipo de recurso, né? Alguma coisa introduzida via internet, na entrada dos GPS também. Então, assim, mas era algo muito escasso, né? Fora do nosso alcance, né? Então, era usado em processamento de grandes volumes de informação, realidades que não faziam parte, né, da nossa vida, tanto como pessoa física, como microempreendedor, né? E aí, quando é que você começou a escrever o livro? Então, o livro, ele tem mais ou menos essa época também. Eu comecei a escrever esse livro há uns 10 anos atrás, quando, nos processos de consultoria, eu acabava percebendo que as pessoas não conheciam ferramentas de gestão. Então, assim, você termina uma universidade de administração de empresa, que teoricamente você deveria ser especialista em ferramentas de gestão, e você conhecia uma ou duas ferramentas, os diretores da empresa não conheciam ferramentas de gestão, conheciam lá uma, duas, um pouco de planejamento estratégico,
e todos os problemas da empresa, elas se davam dentro de ferramentas que eram ferramentas da moda, tipo Design Thinking, tipo uma matriz produto-mercado, algumas ferramentas Oceano Azul, né? Que eram ferramentas que estavam mais afloradas no mercado. E parece que todos os problemas elas se davam através dessa análise. E nós, gestores, nós temos a obrigação de conhecer um portfólio de ferramentas para trazer a análise correta para dentro de cada tipo de negócio. Então, eu comecei a descrever sobre essas ferramentas e eu pensei, poxa, eu acho que um dia eu vou lançar um livro em cima disso, né? Explicando para as pessoas a função dessas ferramentas, que tipo de resultado elas te trazem, se você quer conhecer o cliente, se você quer conhecer o produto, competitividade, se você quer conhecer a qualidade, né? Como é que você está gerenciando isso frente à concorrência. Então, existem muitas e muitas. E aí eu comecei a desenvolver isso. Aí eu cheguei num ponto que eu parei que eu deixei esse livro de ladinho aqui e comecei a desenvolver outros projetos. Aí quando entrou essa questão do ChatGPT, né, e do Gemini, que eles começaram a se tornar públicos, assim, de um acesso mais fácil, eu pensei, poxa, por que não, né, atualizar esse livro e lançar esse livro? Então, eu continuo trazendo o benefício das ferramentas, né, para todos, inclusive para empreendedores não gestores de negócio. Então, aquele advogado que abre um escritório, aquela psicóloga que abre a sua clínica, aquele profissional autônomo, né, que abre a sua padaria, o seu mini mercado. Então, agora eles têm acesso a ferramentas específicas de gestão do seu negócio, ao mesmo tempo que o mundo onde a gente está exige uma resposta muito rápida. Então, você não consegue mais perder um mês com uma equipe num resort para fazer um planejamento estratégico. Quando você já acabou esse planejamento estratégico, ele já mudou, né? A fortuna que você gastou lá com uma equipe inteira num resort para montar um planejamento estratégico, isso não tem mais cabimento hoje em dia, ninguém mais tem recurso para isso. Então, você precisa ter a consciência sobre a análise dessa ferramenta, mas de uma forma muito veloz. Então eu disse, olha, eu vou unir essas duas coisas, eu vou desenhar cada prompt para cada tipo de ferramenta. A partir que a pessoa coloca esse prompt na tela, descreve um pouco sobre o seu negócio, ele já te traz aí um horizonte de informações que você precisa saber em tempo real. Então você consegue montar hoje um plano de negócio em 5 minutos. E aí você vê se isso é viável, se você tem a ver com esse negócio, se não tem a ver, se você vai passar para alguém, se esse projeto te interessa ou não interessa, do que, né, perder todo aquele tempo lá fazendo algo que pode não ser útil para a sua vida, né? Agora, a gente tem o ChatGPT, Sim, que é da Microsoft, eu acho que é até o mais conhecido, e tem também o Gemini, que é do Google, né? Isso. E, existe uma diferença entre os dois? Sim. Ou as duas empresas coincidentemente americanas? Sim. Elas seguem o mesmo ritmo, quer dizer, a mesma tecnologia? Ou elas são totalmente diferentes? Ambas são LLMs, né? LLMs são modelos de linguagem de larga escala, ou redes neurais, né, de alta escala, de aprendizagem de máquina de alto recurso, né? A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, né, e ela fez essa parceria junto com a Microsoft, que ela incluiu no Copilot da Microsoft uma versão desse GPT, né? E a Google, por outro lado, ela lançou o Bard, primeiramente, e agora que se transformou no Gemini, né? O Gemini é a versão de LLM da Google. Eles têm algumas diferenças sutis, né? A partir do momento que você começa a utilizar os recursos e os prompts, você vai ver que algumas respostas diferem um pouco. Não tanto em matéria de qualidade, mas em matéria de perspectiva. Então, algumas... por exemplo, o Gemini ele tem um banco de dados da Google, então que ele pode buscar algumas respostas um pouco mais diferentes, um pouco mais criativas. Ele te passa os links com mais facilidade. Ele pode transformar isso num arquivo de áudio. Por outro lado, o GPT ele tem um recurso e uma aceleração e na minha visão também, uma interface muito mais amigável que o Gemini. Então, assim, ambas as ferramentas eu cito no livro, que você pode usar os prompts para ambas ferramentas, mas em 1 ou 2 exemplos eu digo, olha, eu prefiro usar no ChatGPT, ou eu tive uma resposta mais assertiva no Gemini, né?
Agora, o mais importante das duas ferramentas é você conseguir desenvolver um processo pelo qual você faça as perguntas corretas para essa ferramenta. Elas têm um poder muito, muito especial, né, em relação a tudo que já aconteceu assim, em matéria de sistema, de apoio, mas a inteligência ainda é nossa. Então, assim, é preciso nós desenvolvermos a nossa inteligência para que a gente consiga acompanhar essas ferramentas com a propriedade, né? E com o devido, vamos lá, a devida importância, né, que elas trazem. Agora, a gente fala em ferramentas, né? Tem mais de 50 ferramentas para que ela nos ajude. Sim. Mas, na sua visão, assim, quer dizer, como é que ela pode me ajudar na gestão? Porque a gestão de uma empresa, o primeiro problema é vender, né? Vender o produto. Depois é ter lucro, quer dizer, fazer uma análise das despesas, das receitas, ver como é que eu posso atingir mais o meu público através do marketing. Isso. Então, no seu livro, você menciona, assim, muitas histórias, tal. O nosso ouvinte aqui, ele tem lá a sua empresa. Que tipo de solução a IA pode dar para ele? Eu acho assim, a solução mais importante que esse livro traz para qualquer gestor é a autonomia que ele tem sobre as suas informações e as análises que ele vai tirar da sua empresa. Hoje ele tem, a partir do desenvolvimento desse guia, ele tem uma autonomia nunca antes vista. Nunca antes vista. Sempre ele dependia de um consultor de empresas, ele dependia de um recurso, ele dependia de um apoio. Hoje ele vai ter tudo na mão a tempo real. Então, ele desenvolvendo bem esse prompt, ele colocando esse prompt e ele fazendo o exercício ali, como eu monto esse trajeto, ele tem a autonomia do mundo para ele descobrir qualquer tipo de informação. Dentre estas informações, ele consegue refinar um desenho de persona, por exemplo, de características de um cliente de uma forma nunca antes imaginável. Ele não consegue imaginar quantas características um tipo de cliente pode ter em relação ao todo o portfólio de produtos que ele tem. Então, por exemplo, você vai pegar todos os seus clientes, vai subdividir eles em subcategorias, cada categoria dessa vai ter requisitos e características especiais que você pode compor um e-mail apresentando cada um dos seus tipos de produto. Agora, você me diz assim, mas eu conseguiria fazer isso? Levo aí um tempo, mas eu conseguiria fazer isso. Sim, mas esse trabalho, antes desse livro, era extremamente maçante de fazer, trabalhoso de fazer. Né? Nós temos aí, o nosso cérebro, ele tem um nível de processamento diário que ele não é constante. Então, chega uma hora que ele vai cansando, e aí você não consegue ter a mesma produtividade. Quando você coloca isso para uma inteligência artificial fazer, ela faz toda a parte braçal, toda a parte chata, toda a parte burocrática do que você tem que fazer, ela te entrega pronta. Aí você vai fazer o quê? Usar a sua inteligência para lapidar esses processos e fazer a melhor entrega, quase que uma entrega personalizada. Então, assim, é incrível o poder de sintetizar informações que esse recurso traz. Né? Então, assim, por exemplo, para o senhor ter uma ideia, eu trago um modelo de prompt para a gente fazer um Balance Scorecard, por exemplo. O Balance Scorecard, normalmente, ele trabalha com 4 perspectivas: cliente, processo, financeiro e sistema de aprendizagem. O Balance Scorecard que eu provoco as pessoas a trabalharem, ele já tem 9 perspectivas. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente consegue montar um Balance Scorecard de uma empresa em um dia de trabalho. Coisa que você precisaria, talvez, meses para conseguir fazer uma análise de todas essas conexões, todos esses objetivos, que tipo de indicador, se é bom para cima, se é bom para baixo, meta desse indicador. Então, assim, tudo isso ela já constrói para você. Aí você pega esse modelo pré-pronto e você dá lá a sua inteligência em cima disso, sabe? Então, ela fica muito mais assertiva, muito mais rápida, já pode trabalhar de um dia para o outro. Se alguém conseguir fazer todos os exercícios que esse livro tem, ele tem mais de 3.100 páginas de análise de uma empresa. Olha só que coisa incrível. Agora, a IA, ela precisa
analisar os dados da empresa. E aí uma pergunta seria, ela vai acessar o RP da empresa para ver lá o balanço da empresa, qual o produto que está vendendo mais, os preços, quantos produtos de cada um que está sendo vendido, ela analisa isso? Ela pode fazer, existem sistemas de IA que entram dentro do seu banco de dados, fazem essa triagem e tudo. Esse sistema do livro, ele não faz isso. O que ele faz? Por exemplo, você pode pegar numa tabela de Excel, colocar ali as informações que você quer e ele faz uma análise dessa tabela. Ou ele lê um PDF, por exemplo, ele te dá um resumo desse PDF, né, de uma análise de mercado, por exemplo, ele vai te dar ali os principais pontos para você trabalhar. Mas ele não vai buscar no seu sistema. Ele não tem essa autonomia ainda, né? Mas você pode trazer um relatório interno da sua empresa, onde você tira isso num PDF e ele faz análise desse PDF também. Isso sim. Eu, nos meus cursos, eu defino a inteligência artificial dizendo o seguinte, vai chegar um dia que você chega na empresa de manhã, liga lá o computador e a IA vai te falar assim, já comprei todos os suprimentos que estavam faltando, já demiti fulano de tal porque não estava trabalhando corretamente. Já impulsionei as campanhas de marketing no Google e esse é o resultado na empresa nesse começo do mês. Note que a empresa opera com lucro de 5% e você pode ir embora, tomar conta da sua saúde, aproveite bem seu dia. Sabe que vamos chegar num dia assim? Esse é um futuro que o Bill Gates, há 10 anos atrás, ele já introduzia essa ideia, né? Inclusive, eu vi uma entrevista dele com o Sheik árabe, e o Sheik disse assim, então, a profissão do futuro é o programador. E o Bill Gates disse muito pelo contrário. Você vai dizer para a máquina o que ela quiser e ela vai programar. E este prompt, ele não consta no livro, mas esses dias eu precisei fazer montar uma linguagem de programação aqui para ele gerar um relatório, e ele gerou, eu escolhi a linguagem de programação, ele gerou a linguagem de programação, eu compilei os dados e ele me deu um relatório. Então, se eu disser para ela, eu preciso de uma linguagem de programação que gere um código, um algoritmo lá, que acesse o meu banco de dados e crie tal coisa, ele vai me dar uma sugestão disso também. Então, assim, se eu tiver uma base de programação, eu consigo usar aquele código para gerar um procedimento aqui e tirar essa... Agora, tudo depende da forma como você trata isso, né? Então, assim, uma coisa que eu ensino no livro também é uma configuração de contexto. Um contexto é um background, ou seja, esse contexto você já diz para a IA como é que você quer essas respostas. Então, eu quero respostas de fonte fidedignas, eu quero uma resposta que seja verdadeira, eu quero que você confirme se a informação que você está mandando tem uma fonte verdadeira. Então, assim, eu consigo trabalhar, né, nesse contexto dentro de uma resposta muito mais assertiva de que se eu sair perguntando qualquer coisa para ela. Então, eu também auxilio as pessoas a atuarem dentro dessa plataforma de IA. Então, se você quer uma resposta que envolvam outros campos, por exemplo, eu gostaria que você atuasse como neurocientista, porque eu quero saber qual é a visão da neurociência aplicada a determinado negócio. Então, ela já traz um viés da neurociência. Ela já vai buscar recursos que balizam aquela resposta, que referenciam aquela resposta dentro de um outro campo do saber. Então, isso também é importante, mas obviamente que só a resposta não basta. Né? Você tem que ter a sua inteligência por trás para interpretar aquilo e utilizar isso ao teu favor, utilizar isso para a sua performance, utilizar isso no seu treinamento, né, como um exemplo. Então, assim, hoje em dia não adianta eu explicar física quântica para as pessoas se ela não entende física básica da escola, né? Então, assim, essa inteligência, ela ainda precisa continuar sendo constantemente desenvolvida, se não mais. Porque agora você tem um recurso que você não tinha. Antes, para você ter um acesso a uma informação, você precisava ir na biblioteca pública, alugar um livro, sentar na mesinha, né, tirar uma cópia desse livro. Então, assim, hoje você tem tudo isso à sua disposição de uma forma mais rápida. Mas será que você é inteligente o suficiente para conseguir pôr isso em prática realmente na sua vida, transformar isso num resultado positivo? Então, essa reflexão também eu trago, né? Também é importante.
Eu tenho colocado a seguinte questão. Evidentemente que todas essas informações que a IA busca, ela busca nos milhares, milhões de arquivos que existem hoje nos computadores. Sim. Nos grandes computadores, via Google, via as várias formas que você tem de acessar dados. E aí eu tenho uma opinião. Eu diria que metade das informações que estão armazenadas nos computadores são públicas, enquanto que a outra metade são informações privadas, protegidas por senha. Mas, curiosamente, evidentemente, essas informações que estão protegidas por senha são as mais interessantes, as mais delicadas e tal. Você acha que um dia, e é evidente que eu não vou querer também que qualquer um vai lá e acesse os dados da minha empresa, quais são meus clientes, quanto é que eu faturo e assim por diante. Mas, pensando nesse contexto da IA, se ela conseguisse, de alguma forma, acessar esses dados que são protegidos por senha e de uma forma que não agredisse, vamos dizer assim, o dono daqueles dados, né, não o prejudicasse, não seria muito mais potente a possibilidade da IA trazer informações mais corretas e mais conclusivas? Com certeza, com certeza. Mas ainda se vive numa era ao qual as pessoas pensam que a informação é um poder. Então, assim, antigamente o que acontece? Você contratava um técnico de informática para arrumar o seu computador na empresa, ele ficava escondendo o que ele estava digitando, porque se você aprende, você não usava mais ele. E hoje em dia tem gente que acha que a coisa funciona assim, sabe? Então, assim, eu vejo muito curso, muito professor que abre a sua aula, dando aula sobre um livro que ele leu. E eu digo, professor, se você vai dar aula sobre esse livro, você diz assim, lê o livro e eu não preciso estar aqui. Não é verdade? Acabou com o professor, a gente acabou com o professor. Mas, gente, a gente tem que evoluir junto com essa inteligência, entendeu? Não atrás dela. Então, eu não posso me ocupar de uma inteligência que substitua a minha. Eu tenho que pegar uma inteligência que complemente a minha. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube com mais de 100 vídeos. Outro dia um aluno estava na minha sala e me perguntou, professor, o senhor não tem medo de entregar tanto conteúdo e as pessoas não assistirem a sua aula? E eu disse, você não está na minha aula? Então, quer dizer, o que acontece? Quem hoje assiste um canal de YouTube e não faz um curso com aquela pessoa que ele tanto admira? Né? Por quê? Porque as informações mudam constantemente, porque uma informação consolidada ela é trabalhada de uma forma diferente, porque as experiências vão sendo alteradas e esse professor, como ele tem uma carga muito grande, ele consegue transformar aquela aula em algo único, né? Então, ou seja, a forma como você vai apresentar, a forma como você vai valorar o seu trabalho, ela tende a mudar também, de transformar numa forma muito mais dinâmica. Isso causa um pouco de medo às pessoas que não estudam, não gostam de ler, não se atualizam, e ela vai causar um desafio para quem constantemente estuda e entendeu que o lifelong learning hoje em dia é um campo da ciência que você estuda para sempre, né? Você nunca mais para de estudar, você não termina mais a universidade e você está rico, você não faz um MBA e você é diferente dos outros, você não termina um doutorado e você acha que você é a última bolachinha do pacote, você é mais um no campo da inteligência, sabe? Trazendo contribuições. Então, a partir do momento que você espalha o que você sabe, você está contribuindo, e a contribuição ela é mais valiosa do que a sua inteligência dentro da sua casa. E você acha que tem alguma questão sensível à IA, principalmente no sentido de que ela possa ser utilizada por pessoas do mal, por malfeitores, que vão poder acessar, por exemplo, se um ladrão perguntar quanto é que é o patrimônio de fulano de tal, ele vai responder? Hoje o GPT, né, e o Gemini também, ele tem algumas restrições.
Ele não te deixa passar de alguns limites. Então, se você pergunta, por exemplo, qual é o endereço do professor Ernesto, ele não vai te dar o endereço do professor Ernesto, entendeu? Ele não chega a esse ponto, não. Agora, pode ser usado para o mal, pode ser usado para o bem. A arma em si, ela não mata ninguém. Quem mata é o operador dessa arma, né? Então, assim, ela pode ser usada para defesa, ela pode ser usada para assaltar. A IA, ela pode ser utilizada para manipular pessoas e ela pode ser usada para expandir negócios, né? A diferença entre persuasão e manipulação é que a persuasão faz parte da nossa vida desde o início da evolução. Se o meu pai não tivesse persuadido a minha mãe, eu não estava aqui. Agora, se o meu pai manipulasse a minha mãe, ele iria ter tido uma certa experiência num momento, mas eu não estaria aqui também. Então, quer dizer, empresas que manipulam, pessoas que manipulam, elas têm que estar toda hora construindo elementos novos, porque você não se sustenta num mercado onde você manipula produtos e serviços, né? Agora, a persuasão, ela é inata, você precisa chamar atenção para que você consiga expor a sua ideia, né? Uma das questões mais complexas no mundo de hoje é muito boas ideias e pouco poder de persuasão. Então, a gente encontra muita gente com muita ideia muito boa, mas você ainda compra lá o curso do guruzinho do Facebook, que faz com que você aprenda um idioma em 3 dias dormindo, entendeu? Então, quer dizer, ainda existe consumidor para esse produto. Está chegando um momento ao qual a gente está dividindo as coisas, né? As pessoas estão se tornando mais lúcidas em relação ao seu desafio, em relação ao que precisam aprender e com quem aprender, sabe? Isso, eu acho que a inteligência artificial acelera também esse processo para quem abraça isso de uma forma mais comprometida e responsável, né? E a pessoa, para se aprofundar nisso, além de ler o seu livro, quais são... Porque tem poucos cursos, tem muitos vídeos, né, de IA, com muitos exemplos. O que você recomenda àquela pessoa que está querendo realmente se aprofundar nesse tema? Professor, a gente vive numa era, talvez a única era, ao qual tem mais pessoas querendo ensinar do que pessoas querendo aprender. Então, se você colocar curso gratuito de IA na internet, você encontra pelo menos uns 10 muito bons. Então, o primeiro passo é você se conectar a pessoas que sabem o que estão dizendo, a pessoas que têm um currículo, a pessoas que têm uma história, uma experiência por trás de algum conhecimento. Esse é o primeiro passo para qualquer nível de conhecimento, sabe? Se você começar a se conectar com conhecimentos frágeis, com pessoas frágeis, você vai ter um conhecimento frágil, provavelmente você não vai conseguir ingressar isso com propriedade e vai acabar desistindo, vai acabar tendo muito mais medo do que autoconfiança em entender um determinado tema. Então, a primeira coisa a fazer é se conecte a pessoas interessantes, se conecte a pessoas que estão construindo algo, se conecte com pessoas que principalmente fazem o que vendem, né? Então, assim, a gente vê muito aí coaching financeiro no Serasa. O que adianta isso, entendeu? Ou seja, você vai ensinar uma coisa que você não faz, você vai ensinar uma coisa que você não implementa. As aulas que eu dou sobre esse tema, eu pego o livro, eu abro na tela, eu copio o prompt, colo ali, e as coisas começam a acontecer. Eu tenho alunos que se emocionam, dizendo assim, professor, olha, eu achei que eu estava fora do mercado, e eu peguei e colei o seu prompt, copiei e colei, eu não alterei, e ele construiu uma solução para mim que agora eu consigo seguir adiante daqui, porque eu estava com essa dificuldade. E eu não estou falando de pessoas que estão iniciando, eu estou falando de pessoas experientes, de gestores de projetos, que já estão começando a ter dificuldade em relacionar, em organizar a informação para tocar realmente a ideia valiosa para frente, sabe? Então, assim, eu estou vendo que... Eu até estava falando com um amigo meu hoje, eu não sabia que o livro ia fazer tanto sucesso, sabe? Porque, assim, eu sabia da carência, mas eu não sabia que ele ia ser, assim, tão útil, sabe? Para as pessoas como realmente está sendo. Assim, para mim, foi até uma surpresa. E como é que você acha que nós vamos estar
com relação à IA daqui a 20 anos, 30 anos. Quer dizer, ela vai realmente substituir um monte de emprego, vai melhorar a condição de vida de todo mundo, vai resolver os problemas da humanidade? Eu acho que a gente vai viver um mundo muito mais justo, sabe? Porque a decisão, quando ela é influenciada por relações emocionais, ela tem um viés. Quando ela é tomada por uma decisão mais racional, ela tem outro viés. 95% da nossa decisão ela é influenciada por questões emocionais. Então, você tem 2 carros, você vai comprar um carro que é mais caro porque é vermelho. O vermelho não tem absolutamente nada a ver com a função de um veículo, mas ele tem uma relação emocional que faz com que você pague mais por aquilo. Mas até aí tudo bem, você está escolhendo um veículo, um bem que é seu. Agora, a partir do momento que você trabalha uma política pública relacionada a um viés emocional, você já começa a desequilibrar a balança. Então, ou seja, bem ou mal, vai existir uma tendência de você se proteger as pessoas que você gosta, proteger, inclusive, aquele nicho de pessoas que é mais próximo ao seu grupo social. Isso é inerente ao mamífero, proteger o seu bando. Então, assim, o que para o senhor ter uma ideia, eu nem cobro mais que profissão meu filho vai ser, porque eu não sei o que profissão vai existir quando ele entrar numa universidade, entendeu? Então, assim, tem quantos anos? Eu tenho 49, mas não. eu tenho um casalzinho de gêmeos de 13. Então, assim, eu não cobro mais o que eles vão ser quando crescer, porque quando eles crescerem, eu não sei nem se a profissão que eles vão escolher vai continuar existindo, entendeu? Então, assim, uma coisa é certa, nós temos um cérebro plástico, né? Um cérebro que se adapta rapidamente a determinadas situações, para o bem ou para o mal, e você vai ter a condição de escolher, né? Dentro de se a gente for relacionar isso à selva, você vai poder, o ser humano vai ser o único animal que vai poder escolher se ele é presa ou se ele é predador, né? Na savana africana, o leão sabe que é predador, o antílope sabe que é presa, mas o ser humano vai poder escolher: eu quero ser uma presa, eu quero viver em prol da IA. A IA vai me dizer o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer e por que eu tenho que fazer. E eu vou dizer: não, eu quero coordenar a minha vida, e a IA vai ser o meu suporte. Então vai existir essa influência muito maior, né? E essa questão dos prompts de comando que está no seu livro, o que é isso? O prompt de comando, ele é uma pergunta, né? Ele é a forma como você vai perguntar para essa IA uma determinada questão. Então, por exemplo, você tem um prompt desde o mais simples, do tipo assim, indique 10 nomes para esse meu negócio. Então, você coloca lá a sua descrição do negócio e ele vai sugerir 10 nomes que a sua empresa poderia ter. Até prompts mais complexos, que você divide ele em A, B, C, D, E, F, G, e ele vai te dando várias respostas. Então, para o senhor ter uma ideia, por exemplo, para que a gente conheça um negócio, todos esses prompts eu fiz teste na minha própria empresa. Eu desenhei o meu negócio, e aí eu coloquei o meu negócio ali, né, o briefing desse meu negócio, e eu pedi para ela me fazer 200 questões sobre a minha empresa. Então, eu segmentei isso em 10 partes, em 10 perspectivas, e cada uma dessas perspectivas ele me fazia 10 perguntas. Quem são teus fornecedores? Pergunta sobre fornecedor, pergunta sobre cliente, pergunta sobre produto, pergunta sobre tudo que eu tinha na minha empresa. Quando eu respondo essas questões, eu consigo entrar de uma forma muito mais aprofundada no meu negócio. Eu estou entrando em contato com elementos que não são naturais meus. Por exemplo, eu estou entrando em contato com a questão contábil do meu negócio. Se eu sou de marketing, eu não chego perto de contábil. Se eu sou gestor de pessoas, eu não chego perto das finanças. Mas eu preciso ter essa consciência, entendeu? Então, ela te instiga, ela te puxa a você conhecer mais esse seu negócio, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que eu tenho 2 tipos de cliente, homem e mulher, e ele acaba te mostrando que você, abaixo de homem, você tem o homem menino, o homem adulto, o homem senhor, o homem aposentado, o homem que continua trabalhando. Então, assim, ele subdivide isso em outros vários nichos. E aí você pode montar, sei lá, 10 propostas de solução do seu produto que encaixa no segmento homem, mais velho, aposentado. Entendeu? E ele faz isso naturalmente. Então, assim, você consegue ser muito mais assertivo dentro da necessidade de cada público que você tem, entende? Fora a imensa quantidade de outras ferramentas que você pode usar
e integrar isso dentro do seu negócio também. Então, eu quero saber como é que você mede toda a parte intangível do meu negócio, como é que você mede engajamento, como é que você mede satisfação do cliente, como é que você mede felicidade do cliente, como é que você mede conexão emocional do cliente. Então, quer dizer, ele vai te ajudar a compor processos que façam com que vocês consigam ter uma mensuração, um resultado de números e informações muito mais relevantes do que quanto que você vende por mês. Porque se o seu cliente não está satisfeito e você vende 100, você pode estar feliz, mas o seu potencial poderia ser vender 1.000, se ele tivesse satisfeito, entendeu? Muito bom. E, para finalizar, onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro? Está disponível em livrarias ou na internet? E também, Sim. que outras sugestões você dá para as pessoas que estão nos ouvindo estudarem mais, entenderem mais ainda e praticarem o uso da inteligência artificial? Bom, professor, eu sempre direciono as pessoas para o meu Instagram, né, o @neuroexpert. Por que eu direciono eles para lá? Porque o canal é o canal que eu interajo com o meu público, né? Diante de tantos canais, a gente que já viveu bastante, né? A gente escolhe um deles para atuar, porque eu não vou fazer dancinha no TikTok para ninguém, não tenho mais idade para isso. Então, assim, eu escolhi o Instagram, é uma ferramenta rápida, fácil de trabalhar, respondo todas as questões ali. No link da bio, você tem o link que você pode comprar o livro. Se você for na Amazon também, ele está disposto lá agora, em versão digital também. Então, qualquer parte do mundo que você esteja, você pode comprar ele e ele já entrega em versão digital para Kindle. E está lá, uma das melhores plataformas do mundo, né, para vender livros hoje em dia, segura, né, você pode... eu tenho uma ação hoje que eu estou trabalhando, é que se você tem empresa, uma franqueadora, se você tem uma holding, e você comprar mais de 20 cópias desse livro e distribuir para a sua equipe, eu mesmo, pessoalmente, dou uma masterclass online, remota, ao vivo para a equipe, para ensinar também a melhor trabalhar com as ferramentas do livro. Então, eu faço isso gratuitamente, simplesmente porque você comprou o livro e você quer trabalhar com essa inteligência dentro da sua equipe também. Então, assim, a gente está criando recursos, né, que é para as pessoas realmente não terem medo de enfrentar esse desafio, abraçar esse desafio de forma simples, né, de forma até curiosa, até engraçada, né, algumas respostas que a IA te dá, que você não imaginava, né, pela experiência que você tem no seu negócio. Então, assim, é uma experiência muito, muito interessante mesmo. Então, assim, estou muito feliz da aprovação desse livro, né? E também estou muito feliz em poder ajudar todos esses empreendedores, seja de qualquer ramo. Você é nutricionista, personal trainer, dono de clínica de psicologia, o que você for, professor, o que você for, você vai aproveitar esse livro o máximo possível. Eu tenho certeza disso. Você não usa nada no YouTube? Sim, eu tenho um canal no YouTube também. Se você colocar no YouTube lá, NeuroExpert, tem mais de 100 vídeos no meu canal também. Eu falo muito sobre neurociência aplicada a negócios, né? Na verdade, esse é o meu grande know-how. E eu acabei entrando na IA por conta dessa junção, né? Dessa onda que eu precisava implementar isso também dentro dos meus negócios. Então, também para quem gosta dessa parte de comportamento humano, desenvolvimento de comportamento humano, né? Tá tudo lá. Eu tenho mais de 8 cursos no Hotmart, já em vídeo também, que é só abrir e assistir. Tenho mais de 10 cursos que eu trabalho em todas as instituições de ensino do Brasil, aqui da Europa também bastante instituições de ensino. Faço treinamento em company, faço workshop, faço palestra. Então, assim, um mundo que eu adoro fazer e as pessoas ainda me pagam para isso, professor. Quer divulgar todo o seu conhecimento, Alexandre. Muito importante isso. Acho que a gente colabora aí com a sociedade e o YouTube, eu acho assim que é realmente um negócio fantástico. E a inteligência artificial somando, né, essa possibilidade que a gente tem. Verdade. Eu quero agradecer muito e dê aí mais informações. Então, bom, você já deu acho que todas as informações. Então, eu quero agradecer muito
e dizer para os meus ouvintes aqui que realmente hoje a inteligência artificial é a coisa mais interessante, para não dizer importante, né? Porque tem outras coisas importantes também, que você deve estudar, porque com ela realmente muita coisa vai mudar. Eu acredito que a sociedade, que o bem-estar das pessoas, vai tudo realmente ser mais fácil. Verdade, Então, verdade. todo esse ensinamento, você que está nos ouvindo, vai sem dúvida também evoluir bastante. Verdade. Palavras finais, muito obrigado. É isso, professor. Assim, não deixem de aprender. Só o conhecimento liberta. Só o conhecimento liberta. Essa frase leva para a sua vida que quanto mais você aprende, mais útil você se torna, mais possibilidades você tem e o futuro pode vir como vier, que você tem o que dá, o que contribuir. Então, o medo é a falta de informação. Se você não estuda, se você não se informa, você vai ter medo. O conhecimento liberta. Muito obrigado, professor, pelo espaço. Muito obrigado pela audiência aí e fico à disposição de todo mundo que tem aí questões, né? Que queira falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Adoro falar sobre isso. Muito obrigado, professor, pelo espaço. Muito obrigado a você. Boa noite. Boa noite.